Boa noite a todos que acompanham a programação ao vivo nesta sexta-feira à noite, aqui pelo canal da Família. O Frente a Frente de toda sexta-feira quer mostrar o contexto de igreja vinculado ao cotidiano humano. Boa noite, Luciano. Boa noite, Paulo. Uma ótima noite a todos. O Frente a Frente desta sexta-feira ao vivo. Hoje o nosso convidado é Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira, Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro. A Igreja em Missão é o tema central do Frente a Frente ao vivo para todo o Brasil desta sexta-feira. Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira é paranaense do município de Cidade Gaúcha, diocese de Campo Mourão. Dom Catelan tem 53 anos. Dom José Maria Maimone, então bispo de Umuarama, o ordenou padre em 95. Papa Francisco nomeou o bispo em 24 de novembro de 2021 para auxiliar do Rio de Janeiro. Dorani Tempesta foi ordenante principal de Dom Catelan em 5 de fevereiro de 2022, na Catedral de Umuarama. Dom Catelan é integrante da Comissão Episcopal para a Doutrina da Fé da CNBB. Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira escolheu como lema episcopal por causa do testemunho de Jesus. Dom Catelan, como é que é? Cidade Gaúcha, no Paraná? Exato, Cidade Gaúcha, no Paraná, Paulo. Por que desse nome, Cidade Gaúcha, no Paraná? Quando foi colonizada aquela região, ali se formou uma colônia de gaúchos. Depois a colônia evoluiu, virou um município e conservou o nome, Cidade Gaúcha. Dom Catelan era pertencente à Diocese de Campo Mourão e mudou? Como é que foi essa história? Exatamente, a Diocese de Umuarama foi criada em 1974. Foi desmembrada integralmente da Diocese de Campo Mourão. Então, quando eu nasci, fui batizado, era da Diocese de Campo Mourão. E depois era Diocese de Umuarama. O que o senhor se lembra de 95 com Dom Maimone na sua ordenação de padre? Fui ordenado junto com o padre Laílson, o padre Carlos e o padre Antônio Liberato, na região da Catedral, num estádio, no ginásio de esportes. E como eles três eram muito conhecidos, eu era menos conhecido, eu era de fora de Umuarama, de Cidade Gaúcha, de Maria Helena. Eles três eram de Umuarama, então não havia uma igreja que comportasse. Fomos ordenados num estádio Lúcio Pipino. Toda vez que eu ia assistir um jogo de futsal, eu me lembrava de minha ordenação. E o que mais te impressionou na fala de Dom Maimone naquela oportunidade? Ele fez um comentário do Evangelho de São João, Jesus interrogando São Pedro a respeito do amor. E na homilia ele destacou que a condição fundamental para ser pastor na igreja é o amor por Jesus Cristo. E o que mais te impressionou na fala de Dom Orani quando já foi sagrado bispo, o senhor foi sagrado bispo? Bem, da fala de Dom Orani, a homilia toda foi muito bonita, muito tocante, mas, sobretudo, o tom da homilia dele, a afabilidade, a paternidade, o carinho, a proximidade que ele manifestou, isso é o que mais me marcou na homilia dele. O programa é ao vivo e você, amigo telespectador, hoje pode participar nessa sexta-feira à noite. Da seguinte forma, hoje é pelo Facebook. Vai lá, entra no Facebook pela rede social e tem lá Rede Vida de Televisão, a página, o Facebook oficial da Rede Vida. Lá você vai encontrar a página destacando o programa Frente a Frente dessa sexta-feira. Vai lá, clique em comentário e faz a sua pergunta para participar ao vivo do programa de hoje, Lu. Dom Catelan, o tema central é uma igreja em missão. E como ser uma igreja em missão nos tempos atuais? Bem, em todos os tempos, o que se exige de uma igreja que tenha, assim, que seja coerente com a sua natureza missionária é a mesma coisa. Mudam as circunstâncias, os desafios, mas a atitude fundamental é exatamente a mesma. É uma igreja que não existe para si mesma. Tudo aquilo que ela faz na liturgia, na pastoral, nos trabalhos mais de ordem da caridade social, tudo isso é visando ajudar as pessoas a fazerem a experiência do amor de Deus em Jesus Cristo. Missão, fundamentalmente, é ajudar a fazer essa experiência. Aí os tempos, com suas características, apresentam desafios diferentes para se fazer essa experiência. Que o que transforma uma pessoa em cristão não é só a educação que recebeu. É chegar um momento da vida, seja com base na educação que recebeu, ou em alguma outra experiência que faz, chega a compreender pessoalmente que Deus tem amor por mim, e quer, e me ama, e me dá dignidade. E eu quero viver assim, em comunhão com Ele. É aí que surge o amadurecimento da fé, é aí que uma pessoa se faz propriamente cristã, respondendo à graça de Deus. E como a gente pode fomentar essa missionariedade
nos jovens leigos? Os jovens leigos, são muitas iniciativas que a gente conhece que atraem os jovens leigos. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos 2 experiências que envolvem juventude e que a gente vê a transformação das pessoas. A Pastoral da Crisma, quando é bem preparada, quando a paróquia tem uma boa equipe, uma equipe que mescla adultos, pessoas mais experientes e jovens na própria equipe, que dão mais gás e animação, a gente vê nos jovens, no dia da Crisma, no retiro que antecede, a gente vê que estão pessoalmente tocados. Então é uma das experiências que muito me impressiona no Rio de Janeiro, é crismar aqueles jovens, o modo como eles se aproximam, o modo como olham. Eles estão ali inteiros, a gente vê pelo olhar. Alguns vêm emocionados. Depois que a missa termina, que começam as fotos, eles extravasam uma alegria, que é uma coisa incrível. E outra experiência, que no Rio de Janeiro eu vejo assim, que marca muitas vidas e atrai muitas pessoas para Cristo, para a igreja, é a pastoral de coroinhas, os acólitos. Vão crescendo na fé, vão se apaixonando pela igreja. É impressionante isso. E isso me alegra também, porque nesse trabalho de coroinhas, por exemplo, eu gosto muito de destacar isso. Tem valores que formam também o cidadão. Se aprende a respeitar a escala, trabalhar em equipe, se relacionar com os outros, conviver, que há muita convivência. Então, tudo isso forma cidadão também. Um bom coroinha, bom católico, bom cidadão. São 2 experiências que me marcam muito no Rio. Mas tem também outras experiências de cunho mais diretamente missionário, em que os jovens vão eles mesmos visitar, fazer o anúncio de Cristo, andar nas ruas, por exemplo, no Complexo do Alemão. Andar naquelas escadinhas, naquelas vielas, cantando, rezando. As casas que se abrem, eles ajudam a entrar, fazer o anúncio, fazer uma oração de bênção. Os jovens que participam dessas atividades ficam também muito marcados. Nessas comunidades, como é que está a relação com as igrejas pentecostais, dentro dessa situação do jovem? Em geral, as igrejas pentecostais, elas não têm uma atitude muito ecumênica, não fazem parte do Conselho Ecumênico. No Rio de Janeiro, a gente tem um pouco de exceção, diferentemente do que acontece, por exemplo, mais nacionalmente. Nós temos várias igrejas de natureza, assim, de origem pentecostal, que fazem parte do CONIC Rio e que participam das várias atividades. Mas nas comunidades, como você perguntou, depende muito do modo como o padre se relaciona com os pastores para que essas relações aconteçam. Algumas ações são feitas juntos, sobretudo ações de natureza mais social, de promoção de dignidade humana e cidadania, mas as atividades religiosas, assim, do meu conhecimento, são só 2 anos que eu sou bispo no Rio, vai fazer 2 em fevereiro, então não são muitas atividades diretamente ecumênicas nas comunidades. Mas temos várias ações ecumênicas, assim, de estudos, de encontro, e mesmo na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, tem várias atividades oficiais da Arquidiocese e muitas paróquias. O seminário arquidiocesano também celebra a Semana da Unidade, são convidados pastores. E na PUC, a universidade, que é gerida pelos jesuítas, é a universidade também ali da Arquidiocese, há muitos estudantes protestantes, sobretudo na pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, eles, ali nos estudos, começam a ver a Igreja Católica de outro modo. Recentemente, concluindo o semestre, eu dei o curso de Eclesiologia esse ano na PUC. E eu estudei a Lumen Gentium com eles, comentando a Lumen Gentium e apresentando artigos, livros que complementam, que mostram o desenrolar dos temas que estão na Lumen Gentium. E um pastor que fez o curso, no dia da avaliação final do curso, ele agradeceu muito, disse que passou a ver a Igreja Católica de outro modo, mas o que mais me impressionou foi ele falar das aulas do professor Luiz Fernando, que são de liturgia. E ele fez esse semestre o curso de Teologia da Eucaristia, Liturgia Eucarística. E disse que levou várias coisas do que ele aprendeu em sala para a comunidade e aceitaram e passaram a incorporar na celebração que eles fazem da Santa Ceia. Ele não detalhou quais, mas assim, são coisas ecumênicas de grande alcance. Ainda sobre a questão dos jovens, Dom Catelan, muito se diz que o jovem está cada vez mais descristianizado. O senhor entende dessa forma ou não?
Paulo, a gente começa a ter acesso aos resultados de algumas pesquisas. A do IBGE, por exemplo, dá conta disso, de que aumenta entre os jovens o número dos que se declaram agnósticos, que significa não se põe o problema de se existe ou não existe Deus, vivem a vida sem se pôr essa questão, basicamente é isso, e dos que se declaram ateus ou simplesmente sem religião, não interessados no tema religioso. Cresce também um pouco, embora ainda não seja tão grande, mas o número de jovens que migram para religiões afro-brasileiras. Mas há outras pesquisas que não do IBGE, houve uma publicada por um grande jornal recentemente, esse ano ainda, feita no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Sobretudo a cidade de São Paulo e do Rio, e dão conta aí de um percentual próximo ao 30% de jovens que se declaram sem interesse religioso. Então, sim, os jovens com os quais a gente se relaciona não tem isso, né? São pessoas sensíveis à fé, estão conosco. Mas as pesquisas mostram que cresce, sim, o número dos jovens. O que seria preciso fazer para encantar esses jovens e trazê-los pela igreja? Será que uma forma seria essa, através da educação, como o senhor falou esse exemplo, né? Da teologia, né? As escolas católicas, a atuação no mundo da Sim. educação, a pastoral da educação, sim. Mas o que atrai uma pessoa para Jesus Cristo e para a igreja é quando ela encontra no anúncio, na proposta cristã, sentido da vida. Ela encontra resposta para o sentido da vida. E isso é que faz com que uma pessoa que antes era desinteressada por assuntos religiosos passe a se interessar. Quando a religião oferece respostas, ou pelo menos direcionamento, para as perguntas mais fundamentais que se referem ao sentido da vida. Então, como é que a gente pode chegar aos jovens e ajudá-los, a partir da experiência religiosa, a descobrir sentido da vida? É preciso muita criatividade, né? Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, que é um texto extraordinário, falando sobre a cultura urbana, o modo como a vida se desenvolve na cidade, ele diz que nós precisamos encontrar, com criatividade, lugares onde as pessoas, aqui estamos falando dos jovens, possam encontrar experiência de fraternidade e de oração, onde se encontra o sentido de amizade, de proteção de um pelo outro, de fraternidade. E oração, a relação com Deus, ali se gera realmente a adesão, e ali o cristianismo mostra, não simplesmente por formalidade de participar ou não da igreja, mas existencialmente o cristianismo se mostra com sentido. O senhor acredita que hoje, com as mídias sociais, a mídia social pode ser um atrativo para esse jovem, se bem utilizada? Sim, sem dúvida. Eu, depois que fui bispo, eu tive uma experiência negativa com rede social, de hackeamento e coisa assim, em 2016, então eu me afastei das redes sociais. Mas o que aconteceu? Foi hackeado, foi criar um perfil falso e foi um pouco desagradável. E aí, eu assim, me desinteressei, passei por um tempo, me dediquei a outras coisas e me desinteressei. Eu tinha um perfil no Facebook. Mas depois que eu fui ordenado bispo, um amigo, até um afiliado de Crisma, me convenceu a criar um perfil no Instagram. E não é que eu poste muita coisa, muito mais eu reposto o que as paróquias preparam de convite, de presença minha, o que as pessoas tiram de foto comigo e que marcam, então eu republico, em geral isso. E às vezes também alguma notícia que eu considero muito importante para quem me segue tomar conhecimento. Hoje mesmo eu repostei da Vatican News o caso da prisão de mais um bispo na Nicarágua. Mas que coisa mais triste que está acontecendo, né? Enfim, então coisas desse tipo eu reposto. Gosto de repostar também alguma coisa de ordens religiosas para ajudar os jovens a descobrirem a beleza disso. Os monges cartuchos, que são tão pouco conhecidos, são tão pouquinhos no mundo, tudo que tem lá, alguns sites que publicam coisas deles, eu gosto de repostar para torná-los conhecidos. E às vezes, jovens entram em contato comigo pelo Instagram para partilhar coisas do caminho dele. Hoje mesmo, um jovem de Umuarama, que me achou na rede social, chamado Kaique, me procurou para uma orientação. Claro que a gente não faz orientação pormenorizada pelos meios, pelas redes. Quando é o caso, a gente orienta a procurar um padre. Eu vou ao Umuarama nos próximos dias, eu me dispus a receber a pessoa, enfim. Eu acho que as redes sociais, uma presença da gente nas redes sociais, mesmo que de um modo um pouco amador, como é o meu caso, sim, pode ajudar muito. Como Roma está vendo, o senhor citou a questão da Nicarágua, temos a situação da China, relações complicadas, às vezes, de Estado com a Igreja. O senhor que vai bastante a Roma, como Roma está vendo essa situação?
Bem, Paulo, eu de fato vou um bocado a Roma para fazer parte de uma comissão teológica internacional. Então, os grupos e as relações que eu tenho lá são mais desses assuntos teológicos. Esses assuntos, por exemplo, como China, como Nicarágua, em que a diplomacia vaticana está empenhada, e sobretudo porque envolvem situações sensíveis, delicadas, acordo também a respeito de pessoa, de liberdade religiosa. Então, mesmo quando a gente sabe alguma coisa, a gente evita comentar, porque a gente não sabe se vai ajudar ou atrapalhar. Então, eu me limito realmente a repetir o que oficialmente a mídia do Vaticano trata desses assuntos. Como é que, por exemplo, no sínodo o senhor viu essa questão até dos bispos chineses ali, né? Porque tinha restrições até de passagens de viagens para Roma, China-Roma. Toda vez é assim. Todo sínodo eles precisam voltar antes. Realmente. Eu imagino que o trabalho que a diplomacia do Vaticano está fazendo com relação à China vai dar frutos no futuro, mais frutos. No presente a gente não é que veja tantos resultados, mas acho que é feito muito mais pensando no futuro, numa relação muito mais fecunda e com maior liberdade. Para atrair jovens, os padres chamados midiáticos, que na época se diziam os padres cantores, ajudam ou não? Ajudam, sem dúvida. A presença na mídia, em geral, e sobretudo dos padres, que é o caso aí, que tem às vezes são alegres, cantam, têm uma presença muito simpática, eles, assim, funcionam, desculpa usar esse verbo, mas eles funcionam como, assim, primeiro anúncio, como atrativo, primeiro anúncio que ajuda a descobrir a beleza da fé, com arte, com alegria. Mas depois é preciso que a gente não fique só na adesão, no segmento desses padres, mas que a gente na comunidade local, porque senão tem que ter envolvimento pessoal direto. Não dá para a gente fazer um caminho de fé somente por meio das redes sociais. Mas elas servem, assim, espetacularmente para dar o start, para dar início a experiências significativas, e servem também para aprofundamento da fé, para cursos, para aprofundamentos temáticos, para esclarecimento de dúvidas, mas nunca, nunca em substituição ao envolvimento direto, pessoal, com a própria comunidade. Do contrário, se descaracteriza o cristianismo. O cristianismo requer, para ser autêntico, ser membro de uma comunidade de irmãos, concreta. Só por internet não vale. Não é. No mundo antigo isso se chamava gnosticismo. É uma coisa que fica mais teórica, intelectual, emocional. Mas não, o cristianismo requer pegar na mão, olhar nos olhos, dar o abraço da paz, partilhar do mesmo pão eucarístico imediatamente presente. É preciso isso. E como entender que o padre ali, o padre cantor, por exemplo, é um instrumento, ele não é o fim, né? Ele é um instrumento a se levar a Cristo, enfim, até essa paixão pela igreja. Como fazer para fazer esse processo da relação do jovem, do fiel, com o sacerdote? Acho que eles próprios têm feito isso, têm se preocupado com isso. Eu vejo o padre Marcelo, por exemplo, às vezes eu ouço por causa do programa que temos lá. Minha mãe gosta muito do padre Reginaldo Manzotti, quando estou em casa acabo escutando alguma coisa dele também, e vejo sempre essa preocupação. Eles falam isso. Procure a sua paróquia, participe da missa aí, procure um grupo de jovens aí, procure um grupo de ajuda. E eles próprios têm feito isso. A Rede Vida faz isso em vários programas. As outras TVs também, católicas, têm atuado nessa direção. E é muito positivo, e é necessário. Então, chamar os VTs? Porque a gente também convocou nossos colaboradores, sacerdotes, leigos, jornalistas, pasconeiros de todo o país que participam do programa ao vivo desta sexta-feira. Vamos começar lá na Diocese de Tubarão. Primeira pergunta dos nossos colaboradores para o Dom Catelan. Acompanhe. Eu sou o padre Rafael Liano, da Diocese de Tubarão, em Santa Catarina. A questão que apresento é sobre a declaração divulgada amplamente, inclusive pelo Vatican News, sobre a possibilidade de bênçãos para casais em situação irregular, no dizer do texto da notícia. A questão que eu coloco é se esta declaração ela estaria dentro da esteira daquilo que se chama uma igreja em saída e também se a partir dela existe alguma perspectiva para que o sacramento da reconciliação seja também amplamente e de forma declarada possibilitado a estes casais. Começamos com o sarrafo alto, né?
Não foi como nas provas olímpicas que o sarrafo vai subir no fogo. Foi logo o Padre Rafael com essa pergunta bem delicada. Veja bem, esse documento, a gente está acompanhando aí nas mídias sociais, ele tem dado um pouco de polêmica em torno do mundo, em âmbitos católicos, e não só aqui no Brasil, até pessoas que não têm uma ligação efetiva com a Igreja Católica têm se manifestado a respeito desse documento. As posições que as pessoas assumem com relação a ele têm variado muito com relação ao ponto de partida. Por exemplo, se a preocupação das pessoas é a clareza doutrinal, e isso interessa fundamentalmente em primeiro lugar, então há uma acentuação no risco de que as bênçãos a casais em situação irregular venham a confundir as pessoas com relação à natureza do matrimônio. Venha parecer que a igreja está legitimando essas uniões ou de alguma maneira dando uma aura de sacralidade a elas. Então aí se destaca o risco de confusão. As pessoas que têm uma sensibilidade mais acentuadamente missionária, no sentido de acolher essas pessoas, compreenderam mais rapidamente que o documento não afeta em nada a doutrina. Os primeiros números são exatamente reafirmação da doutrina sobre o matrimônio e a bênção matrimonial. E que 11 vezes no documento se fala de que não deve nem ritualizar essas bênçãos. Essas bênçãos que o Vaticano permite, não obriga evidentemente, mas permite que sejam dadas, são dadas a pessoas que procuram, ou seja, estão num caminho espiritual, estão procurando, vivem aquela situação, mas estão procurando a igreja, estão fazendo um caminho espiritual, estão tendo um acompanhamento. Então essas bênçãos que são dadas dentro desse contexto de acompanhamento, de maturação na fé, de passos de crescimento na ajuda a essas pessoas a descobrirem concretamente como podem viver a vontade de Deus, responder a Deus. Então eu leio o documento nessa perspectiva pastoral, como uma grande oportunidade pastoral de nos aproximarmos ainda mais, de acolhermos, não gerarmos nenhuma confusão, deixando muito claro que a situação em que elas se encontram é irregular, não é o que se considera ideal, mas que Deus as ama, que a igreja está com elas e está disposta a ajudá-las a fazer um caminho de maturação na resposta de fé. E o Padre Leandro perguntou se pode ter avanços no futuro. É a segunda parte da pergunta. Essa é mais difícil, porque de futuro como é que a gente vai responder? Ele pergunta especificamente sobre o sacramento da reconciliação. Veja bem, a administração do sacramento da reconciliação, ele requer condições, atos que a gente chama de do penitente e atos do confessor. Os atos do penitente requerem, por exemplo, que ele não esteja numa situação irregular mais, para poder receber a absolvição. Então, Padre Rafael, já houve um passo à frente com relação aos casais heterossexuais, homem e mulher, que estão em uma nova união que não pode ser sacramentada no matrimônio. São João Paulo II orientou, por exemplo, a conviverem como irmãos, viverem castamente, juntos, e se, em vivendo assim, num determinado momento, eles têm lá uma queda, podem procurar a confissão e retomar o propósito de viver como irmãos. Isso está orientado já desde São João Paulo II. Mas para as pessoas que vivem numa relação homoafetiva, essa orientação não foi dada pela Igreja. Então, do ponto de vista do sacramento da reconciliação, no momento não tem essa possibilidade, Padre Rafael, e não posso dizer de futuro. Que eu saiba, não está nem sendo estudada essa questão explicitamente, ou pelo menos eu nunca fui envolvido em uma discussão dessa. A gente precisa chamar um rápido intervalo e já voltaremos à sequência do Frente a Frente ao vivo. Você manda suas perguntas pelo Facebook da Rede Vida. As perguntas estão chegando aqui. Vamos dedicar o segundo bloco aos nossos amigos telespectadores. Frente ao vivo desta sexta-feira com o Dom Catelan, que é o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro. Nós vamos a uma pergunta agora de Londrina, no Paraná. Nesse ano, o Natal cai numa segunda-feira, então o quarto domingo do Advento vai coincidir com o dia 24 de dezembro, que é véspera de Natal. Como que ficam os preceitos, né? A gente tem o preceito da missa dominical, tem o preceito da missa de Natal. Quais missas a gente deve participar? Tem que participar de 2 missas? Uma só vale para os 2 preceitos? Como fica a questão dos preceitos da missa dominical e da missa de Natal nesse ano em que a véspera de Natal cai no dia 24, no domingo?
É a pergunta da Juliana Mastellini, da Arquidiocese de Londrina, de Dom Jeremias, trabalha com ele. Já morei um tempo em Londrina, já fui pároco na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Sabará, quando eu era reitor do seminário de Umuarama e era professor na PUC Paraná. Bem, a CNBB, Juliana, ela divulgou nas suas redes sociais, você pode encontrar facilmente no Instagram, uma publicação, uma divulgação a respeito disso, e a CNBB dá a indicação do ideal, e o ideal é cumprir o advento inteirinho, participando no dia 24, no dia 23, que é sábado, à noite, ou no dia 24 pela manhã, no domingo, da missa do quarto domingo do advento. E no dia 24 à noite, ou no dia 25, participando da missa do Natal. Então, essa é a situação ideal, é a recomendação ideal. Do ponto de vista canônico, circulou amplamente também um estudo de um canonista. Ele faz o estudo do ponto de vista legal, das leis, como é que elas obrigam efetivamente. E como, nesse caso, a lei não é suficientemente clara, então uma pessoa, se assim o desejar, ela pode, no dia 24 à noite, que é domingo à noite, participar da missa e, desse modo, sendo domingo, cumpriu o preceito dominical e, sendo já a missa da noite do Natal, já cumpre também com a mesma missa o preceito natalino. Mas claro que essa não é a situação ideal, porque são duas liturgias diferentes, com leituras diferentes, e o advento é um caminho que prepara gradativamente. Então, a CNBB indica o ideal, embora canonicamente haja essa possibilidade, Juliana. Popularmente, as pessoas falam muito missa do galo. É essa missa que o senhor quer? Essa missa. Indo a essa missa, dá para cumprir os dois preceitos, não só, na visão dos canonistas. O texto da CNBB foi preparado por liturgistas, Dom Hernaldo, que é o bispo-presidente, e os seus assessores, que prepararam. Então, é do ponto de vista litúrgico. São dois pontos de vista, e aí fica assim a liberdade do fiel de fazer a escolha de como é que vai vivenciar sua preparação e celebração do Natal. Agora, atender aos amigos telespectadores, o programa dessa sexta é ao vivo. Temos o prazer de receber Dom Catelan aqui nos estúdios da Rede Vida. João Mateus Gomes, ele é da paróquia Santo Antônio da Pavuna, Rio de Janeiro. Boa noite, Dom Catelan, sua bênção. Gostaria de fazer uma pergunta simples, porém de muita valia. Quais os pilares que uma equipe litúrgica, em especial dos cerimoniários e coroinhas, deve ter para exercer um bom serviço? João Mateus da Pavuna. João Mateus, a Pavuna é uma paróquia do Vicariato Anchieta, que eu sou bispo referencial daquele Vicariato Anchieta. Paróquia de Santo Antônio é confiada aos frades agostinianos, que fazem lá um excelente trabalho. João, o pilar fundamental é conhecer a instrução geral sobre o missal romano. Então, organizar estudos, conhecer a instrução geral sobre o missal romano. E quando a missa é presidida por um bispo, conhecer também o cerimonial dos bispos para saber as diferenças específicas que tem. Mas se a gente se baseia nesses dois documentos, a gente está organizando a Sagrada Liturgia bem como a nossa igreja nos orienta. Dom Catelan ao vivo no Frente a Frente dessa sexta-feira. E agora temos uma pergunta do Alan Santos, que é de São Luís, no Maranhão. Olá, boa noite a todos da Rede Vida e aqueles que acompanham o programa Frente a Frente desta sexta-feira. A Dom Catelan, a minha pergunta é a seguinte, sobre essa temática Igreja em Saída, levando em consideração o atual cenário sobre as situações existenciais nas periferias e em extrema pobreza e em grandes centros com insensibilidade social. Como essas pessoas próximas se sentem sozinhas e distantes e dá uma resposta pastoral a essas pessoas que vivem isoladas nesses grandes centros urbanos e também nas favelas que elas se sentem isoladas ou mal amadas. Como dar uma resposta pastoral a essas situações? Uma situação do isolamento, né, Alan? Muitas pessoas atualmente vivem em situação assim. Muitas pessoas, sobretudo pessoas mais idosas, de terceira idade, cujos filhos, por motivos profissionais, se mudaram de cidade, ou moram na mesma cidade, mas com muitos compromissos profissionais, que precisam honrar. Então, há realmente muita solidão na cidade. A cidade é um lugar de encontros, de multidões, de aglomerados, mas é também um lugar de solidão, de sofrimento. A gente procurar os lugares onde a gente possa estar com essas pessoas é fundamental. Se nós queremos que o Evangelho faça sentido na vida das pessoas, um dos aspectos é estar nos lugares de sofrimento.
Então, a presença da igreja com o anúncio de Cristo nos hospitais, nos cemitérios, nos presídios, enfim, nos lugares onde há sofrimento e solidão. Para as pessoas que vivem, como o Alain destacou, em seus apartamentos, em suas casas, como é que a gente pode chegar até lá? Então, a paróquia precisa ter uma boa equipe de visitação missionária, visitação domiciliar, que não apenas vai de casa em casa, que já é uma grande coisa. Ir à casa da pessoa, fazer um momento de oração. Se a pessoa é enferma, ter ministros da comunhão que vão levar a Santa Eucaristia, ler o Evangelho, tem aquele momento semanal de encontro com características religiosas. Isso é muito significativo. Mas também na paróquia, se há espaço, organizar atividades de convivência. Por exemplo, para as pessoas de terceira idade, organizar um bingo com chá e com um momento de oração, pelo menos uma vez por mês, já tira as pessoas da solidão, gera oportunidade de fazer amizades. Isso tudo é missão. Ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, fazer companhia no sofrimento, é missão. Dom Catelan, nesse período do ano, nessa época do ano, né, muita gente pode se sentir sozinha também. E às vezes não tem aonde ir numa noite de Natal ou do Ano Novo. Como a igreja pode se fazer presente para, às vezes, amparar essa pessoa e aplacar um sofrimento? Já existem algumas experiências de que a paróquia organiza uma ceia de Natal para pessoas que estarão sem família ali. Às vezes em lugares turísticos, às vezes em lugares onde pessoas viajam por motivos de trabalho. Então a paróquia divulga e faz realmente, depois da missa dita do galo, da missa da noite, do Natal, tem aquele momento de confraternização, assim, várias paróquias já fazem isso. Mas a gente tem que ter consciência também dos limites, a gente não consegue chegar a todas as pessoas, infelizmente. E a gente não consegue aplacar o sofrimento de todos, lamentavelmente. Mas a gente tem que procurar fazer o que pode. Perguntas do Facebook nessa sexta-feira, ao vivo aqui com Dom Catelan. Nilson Perissé. Boa noite, Dom Catelan. Sou catequista de Crisma de Adultos na Basílica São Sebastião, Tijuca, no Rio de Janeiro. Gostaria de ouvir seu comentário sobre perspectivas de padronização do tempo de duração e conteúdos para a etapa formativa de crismandos. É a pergunta do Nilson Perissé. Do Nilson, que está na Pastoral da Crisma, na Basílica de São Sebastião. Confiada aos capuchinhos, no Rio de Janeiro, uma igreja tradicional, de onde parte a procissão solene do dia de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Bem, eu não sei se é desejável, Nilson, uma padronização muito rígida. É desejável que o conjunto temático orientativo seja padronizado em cada diocese. Mas como, por exemplo, no Rio de Janeiro, os contextos são tão diferentes, não dá para a gente padronizar, por exemplo, algo e fazer do mesmo jeitinho num complexo de comunidades, na Zona Sul, na Barra, Jacarepaguá. Os contextos sociais são muito diferentes. Então, o tempo de duração mais ou menos igual, um conjunto temático sugerido mais ou menos padronizado, mas a duração pode ser um pouco variável. Agora, eu fiz, por exemplo, visita no presídio. Nós, bispos auxiliares e Dom Orani, pela Páscoa e pelo Natal, nós celebramos em todos os presídios da cidade. E um detento do presídio que eu visitei contou que no presídio onde ele estava, ele se preparou e fez a primeira Eucaristia. A esposa dele passou a ser catequista na paróquia. Não vou identificar, embora eu estou lembrando até os nomes aqui. Ela se tornou catequista, o filho dele é coroinha, e ele queria completar a catequese, se preparar para a crisma. Mas foi mudado de presídio e rompeu isso. Então eu conversei com o padre Roberto, que acompanha aqueles presídios na pastoral, e já providenciei o material, vou mandar, ele vai se tornar catequista. Eu o nomeei catequista. Enquanto cumpre a pena, ele e um outro colega vão convidar outros e vão fazer o processo. Se terminarem esse processo de preparação, mais breve, né, Nilson, não vai ser de um ano, quem sabe de alguns meses, para que eles tiverem completado o roteiro temático que eu marquei para eles, eu mesmo vou lá e vou crismá-los no presídio. Vamos agora a mais participação, né, Luciano? Rafael Augusto, de Campina Grande, na Paraíba, tem uma pergunta para Dom Catelan. O senhor não acredita que a igreja ela precisa estar mais presente nas periferias urbanas? Como fazer para que a mensagem do Evangelho chegue àquelas pessoas mais excluídas, mais afastadas, que se encontram nos rincões periféricos das grandes cidades? Muito obrigado
Deus abençoe. Esse é o Rafael Augusto, ele é de Campina Grande, na Paraíba. Rafael Augusto, que pergunta bonita você fez, a preocupação com as pessoas que vivem nas periferias das grandes cidades. Aqui, uma lição que a gente aprende com Dom Orani no Rio de Janeiro. Presença. Dom Orani quer multiplicar presenças. Criar paróquias, instituir ministérios, ordenar diáconos permanentes, promover a vocação, instituir catequistas para multiplicar. Só estando presente a gente consegue dar o testemunho, a gente consegue ouvir as pessoas, consegue acompanhá-las. Eu devo dizer que no Rio de Janeiro eu me surpreendi. Eu tinha morado um tempo como professor, minha experiência era na paróquia onde eu colaborava, São José, na Lagoa. Depois que eu fui feito bispo, que eu comecei então o meu vicariato suburbano, comecei a andar nas periferias, e eu descobri uma igreja muito viva nas periferias, muito presente mesmo. Paróquias extraordinariamente vivas, padres que vivem lá dentro, naquela comunidade, enfim. É apaixonante a experiência que existe lá. Se nós criamos comunidades, estabelecemos ministérios, confiamos nas pessoas, a simples presença já vai gerando vida comunitária, já vai vitalizando a igreja e vai oferecendo às pessoas a oportunidade do encontro com Cristo e do amadurecimento na fé. Você pode enviar as suas perguntas hoje, ao vivo, com Dom Catelan, no Frente a Frente, pelo Facebook da Rede Vida. Você entra na página da Rede Vida Oficial no Facebook, lá tem o programa Frente a Frente, clica o comentário e faz a sua pergunta lá. Rosângela Medina Amaral. Boa noite, sua bênção, Dom Catelan, diz que é aluna do ISCR da Arquidiocese do Rio. Ela participa do Café com Cristo na paróquia dela, de evangelização dos pais, das crianças e jovens da catequese. Ela diz que são muito poucos que aderem à proposta. Nós trazemos um documento da igreja, disse ela, que fala sobre o amor em família e a importância dos sacramentos na vida da família. Como poderemos, como leigos, animar estes pais para participarem desse momento, uma vez que não faz parte efetivamente da catequese? Não faz parte obrigatória, né? É a dúvida da Rosângela Medina Amaral. Rosângela, Deus lhe abençoe. ISCR é o Instituto Superior de Ciências da Religião. Era dirigido até um mês faz por Dom Homer. E agora eu fui nomeado diretor. Mas quem dirige realmente é a professora Maria de Lourdes. Eu só colaboro um pouco. Então, Rosângela, em várias paróquias do Rio nós temos experiências assim de envolvimento dos pais. De fato, não é obrigatório. Uma criança não deixa de ser acolhida, acompanhada e, no momento adequado, ter os sacramentos celebrados se os pais não acompanham. Mas, onde essa experiência é feita, é significativo o crescimento que isso produz na vida da comunidade. Uma paróquia que eu fiz visita pastoral, por exemplo, Nossa Senhora de Consolação e Correia, no Engenho, acho que é Engenho Novo, me perdoe. Há muitos anos tem uma experiência que nasceu de um casal, espontaneamente quiseram começar a reunir os pais que vinham trazer as crianças para a catequese, tinham que esperar terminar a catequese para voltar, que não valia a pena voltar para casa, né? Enfim, começaram, e é uma experiência tão bem sucedida, muitos pais aderem. Eu lhe diria, Rosângela, a gente não focar excessivamente no número. Se 2, 3, 4 pais, mães aderem a essa experiência, a gente faz com eles o caminho. Na medida em que isso vai mostrando a sua diferença, o seu diferencial, vai atraindo outras pessoas. Não podemos nos deixar desanimar por o número não ser tão grande nas iniciativas boas que fazemos de missão. Agora nós temos uma pergunta, Dom Catelan, da Ingrid Bianchini, que é de Niterói, no Rio de Janeiro. A Igreja em Saída é um chamado para se deixar de lado o comodismo e ir mais ao encontro daqueles que precisam, ao encontro do meu próximo. Como que o senhor vê esse chamado na prática, tendo em vista que a tecnologia atual, que nos abre um leque de oportunidade, de visibilidade, expande o conhecimento, também nos cega para aquele que está ao nosso lado? Pergunta da Ingrid, de Niterói. É só atravessar a ponte e a gente está em Niterói. Ingrid, o que leva uma pessoa à saída missionária é o vigor da experiência do encontro com Cristo. É só a alegria do encontro com Cristo que nos leva a sair do comodismo, nos desinstalar e querer que outras pessoas façam essa mesma experiência. Essa é uma ideia, experiência mais que uma ideia,
que Papa Francisco repete várias vezes na Evangelii Gaudium, se encontra já no documento de Aparecida. A coisa melhor que aconteceu em nossa vida foi conhecer Cristo. E o que de melhor podemos oferecer a outras pessoas é a oportunidade de encontrar Cristo. Então é essa experiência que nos desinstala. Não é um dever, uma obrigação moral, algo que se nos impõe. Não, é uma alegria que transborda e leva a gente a querer que outros façam essa mesma experiência. Quando a gente faz essa experiência de encontro com Cristo, a gente procura caminhos. Os meios virtuais, como você mencionou, Ingrid, eles vão ser usados, evidentemente, mas a gente não vai se contentar nisso. A gente vai querer também o contato pessoal. Quantas vezes pessoas que nos seguem numa rede social, quando se encontram com a gente pela primeira vez, fazem questão de dizer: eu lhe sigo na rede social, eu tinha vontade de lhe encontrar pessoalmente, vamos tirar uma foto, eu quero mostrar para não sei quem. Então, as redes sociais são importantíssimas, a TV é importantíssima, mas não substitui o ir fisicamente até lá. Nada substitui isso. Tudo se complementa, mas o decisivo da vida cristã se desenrola em torno de um altar, em torno de uma comunidade, na vida de uma comunidade onde umas pessoas se comprometem com as outras, onde uma protege a outra, onde uma cuida da outra, onde uma se importa com a outra. Experiência verdadeira de fraternidade que brota de Cristo. Sem isso, a gente pode ser seguidor de 1000 pessoas excelentes nas redes sociais. Eu mesmo sigo, por exemplo, Bishop Barron, World in Fire, Mundo em Fogo, nos Estados Unidos. Gosto demais de ver as postagens de Barron, Don Barron. Mas nunca me encontrei com ele, não vejo a hora de me encontrar. Ele é inspirador para mim. Falando em mídias sociais, a mensagem do Papa para o dia 1º, né, de janeiro, é falando sobre uma questão sobre a inteligência artificial. Como lidar com isso também dentro da igreja, né? Exato, é um caminho, é um universo que se abre diante de nós, Luciana. E nós precisamos compreender isso, compreender os desafios que isso traz, as oportunidades e os riscos que traz, mas sem dúvida nenhuma vai requerer de nós criatividade para a utilização da inteligência artificial a serviço da evangelização. Preciso chamar um rápido intervalo e já voltaremos do último bloco do programa Frente a Frente de hoje. Voltamos ao vivo, diretamente dos estúdios da sede geradora da Rede Vida para todo o Brasil, em São José do Rio Preto, no Noroeste Paulista, com Dom Catelan, Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira, no programa Frente a Frente, falando sobre igreja em saída. Dom Catelan, o Rodrigo Braga, mandando pergunta pelo Facebook da Rede Vida. Peça, por favor, Paulo, para o Dom Catelan contar a história que ele contou para ele da carroça vazia, a parábola da carroça vazia. O Rodrigo Braga quer saber. Que história é essa? Rodrigo, eu não vou contar a parábola inteira, vou só na moral da história. Mas é assim, quando a gente quer dizer que pessoas que só fazem barulho demais, critica demais, azedume demais, é como uma carroça. Quando está vazia, ela vai pulando, fazendo barulho. Mas a hora que ela está carregada, que ela tem conteúdo, ela vai serena. Então, onde há barulho demais, há conteúdo de menos. Eu gosto de usar isso, quando tem um pouco de tempo, para explorar os elementos, para dizer que quando a gente começa a seguir um determinado perfil numa rede social, e a gente vê que aquele perfil, aquela pessoa, aquele grupo, trata sempre com azedume, com acidez, com crítica à igreja, quando falta inclusive o respeito no trato com as pessoas, não só por ser um papa, um cardeal, um bispo, mas por ser uma pessoa humana, já vai usando. A melhor coisa é a gente parar de seguir, deixar aquilo de lado, porque tem lugar para crítica dentro da igreja. A gente lê Santa Catarina de Siena, por exemplo, ela fez críticas ao Papa, porque não morava em Roma, porque morava em Avignon, na França, insistia com o Papa que voltasse, o lugar dele era em Roma, mas ela o tratava como doce cristinho da terra. Veja a diferença. Então não dá para a gente citar Santa Catarina e levantar dedo assim para o Papa. Um católico não faz isso. E se a gente fica frequentando esse tipo de mídia, isso gera azedume na alma da gente. Isso faz mal, isso prejudica a fé. Então, meu conselho é, quando começa com esse azedume, aquelas críticas desmedidas, sobretudo quando falta respeito, cai fora. Frente a Frente ao vivo desta sexta-feira. E agora nós temos uma pergunta de Campo Grande, da Sônia Minder. E na temática sobre uma igreja em saída, nós aqui nos perguntamos quais são as ressonâncias teológicas que emergem da concepção de uma igreja em saída. Um abraço. Sônia Minter me fez uma pergunta teológica. Imagino que ela seja estudante de teologia. Não dá para a gente explorar todos esses aspectos teológicos, Sônia,
dá para a gente ir no mais importante, no mais central, que é o seguinte: a razão da existência da igreja no mundo é a missão. Ela existe para a missão. Se ela se esquece da missão, ela não tem razão de ser. Ela perde a sua razão de ser. Nosso Senhor, quando instituiu a igreja, quando concluiu a instituição da igreja, ele a instituiu para anunciar, para ensinar a viver como Jesus ensinou. Então, a razão de ser da igreja é exatamente isso: viver com Jesus e ensinar a viver com Jesus. Sem missão não há igreja. Ora, quando a gente fala de missão, a gente não está falando só de atividade diretamente missionária, que Papa Francisco chama de missão programática, programar visitação, que aliás, só fazer visitação não adianta nada, a gente tem que oferecer um pós-missão, grupo bíblico, grupo de terço, grupo de adoração, grupo de oração, alguma coisa tem que oferecer no pós. Só visitar, levantar poeira não resolve. Bem, missão programática, programar atividades. Mas precisa também a missão paradigmática, tem que ter essa característica missionária como paradigma, como modelo para todas as ações da igreja. Então a gente tem que ser consciente: estou celebrando uma missa, aqui diante de mim tem gente que possivelmente seguramente é muito mais santa do que eu, tem um caminho cristão consistente, mas pode ter gente aqui, seguramente tem também, que está apenas começando, ou veio por curiosidade, veio porque a namorada trouxe. Então, nessa mesma missa, tem que ser alimentado na fé aquele que quer crescer e se aprofundar, mas tem que ter também querigma de início, tem que ter atrativo para o que está começando. A gente tem que estar preocupado sempre com isso em tudo que faz como igreja. A igreja existe para a missão. Rodrigo Baga perguntou, o senhor falou, né, da parábola da carroça, ele adorou e ele falou outra que me tocou muito, sobre o graveto na floresta. Que história é essa de graveto na floresta? Isso era uma coisa que Dom Albano Cavalim, quem mais antigo um pouco lembra, grande arcebispo de Londrina, grande catequista, falava, e Dom Orani fala muito também. Uma floresta inteirinha crescendo não faz barulho nenhum. Um galho caindo faz barulho. Mesmo sentido. Né? O senhor falou da missa e o senhor celebrou hoje, inclusive até mostramos no início do programa trechos da celebração do senhor na missa, no final tem um clipe sobre a missa que o senhor celebrou ao vivo hoje na Rede Vida. Já com nova tradução no Missal Romano. O que basicamente mudou para o celebrante? Ficou mais difícil, não? Bom, toda vez que muda, o que a gente já está habituado, alguma dificuldade gera. Mas assim, a tradução é mais fiel ao texto latino, não é tão interpretativa. E tem uma linguagem muito bonita. Na oração número 1 se recuperaram elementos que tinham sido deixados na tradução anterior. Alguns elementos, alguns gestos rituais foram melhor precisados. Então, sobretudo para quem preside agora, até que a gente se adapte de novo, tem sim algumas... Tem como dar um exemplo mais assim, para o senhor mudou? Sim, na oração do início da Santa Missa, que terminava por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora é por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Aí o povo já vai falando amém, mas ainda tem que dizer, por todos os séculos dos séculos. Então a gente tem que dar uma entonação que ajude a Assembleia a entender que não é para dizer o amém ainda, embora alguns sempre escorregam o amém. Não é um ponto, é uma vírgula, né, Capelão? Então, assim, não são coisas tão grandes, não mudou o missal. Mas esses detalhezinhos, por exemplo, orar, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Meu e vosso. Há uma implicação muito mais da Assembleia para entender que ela também celebra meu e vosso. O sacrifício não é feito só pelo padre, a celebração não é só por quem preside, toda a Assembleia. Então, algumas frases destacaram isso mais adequadamente. Isso estava no latim original? Estava. Mas as regras da tradução antes não exigiam tanta literalidade e permitia-se um pouco mais de adaptação. Mas as normas mais recentes, que foram observadas na tradução desse missal, exigem. E por que foi se perdendo isso antigamente, não agora mais recentemente, mas... Eu não acompanhei aquele tempo, mas a impressão que eu tenho é que era para tornar mais coloquial. E agora a gente já não é que queira mais tão coloquial, a gente quer voltar a uma linguagem mais nobre na liturgia, a experiência do sublime, do nobre, que não é fuga do dia a dia, mas que até no jeito de dizer, no modo respeitoso, elegante de dizer, já ajuda as pessoas a se envolverem. Não que isso faltasse antes, mas está mais acentuado agora.
Outra curiosidade, antes da participação do Luciano, é o comportamento do padre, do celebrante. O senhor usou ali o púlpito, o ambão, fez a sua homilia ali. A gente percebe que tem sacerdote que gosta de caminhar. Tem uma regra específica ou isso cabe de cada celebrante? Sim, o lugar da homilia é o ambão, para o padre. E para o bispo, a cátedra, a cadeira. Pode até fazer sentado, como o Papa costuma fazer. Se o senhor hoje na missa do Santuário da Vida estivesse sentado ali? Poderia ter feito, sentado. Se fosse um padre? Poderia não. Sentado o padre não. Tem que levantar. Tem que ir para o ambão. Agora, claro que para se aproximar um pouco mais do povo, eu mesmo, quando é missa normal, fico no ambão. Quando são missa de crismas, eu desço e falo com eles, eu chego bem perto deles. O resto da Assembleia acompanha, ouve uma homilia, toca para eles também muitas coisas, eu espero, mas eles ouvem uma homilia que eu preparei para os crismandos, portanto eu desço e vou perto deles. Não sei se com isso eu firo um pouquinho a orientação litúrgica, mas eu acho que acentua muito mais a comunicação com eles, que é o que naquele momento, é a última preparação espiritual deles para receber a unção, é aquela homilia, é para eles. Então eu faço questão de chegar perto. Dom Catelano, nós temos mais 5 minutinhos de programa, mas tem uma pergunta do Vitor Inácio, que é de Jales, que nós vamos ouvir agora. Olá, eu sou o Vitor Inácio, jornalista, e esse tema Igreja em Saída é amplamente abordado pelo Papa Francisco, que também nos fala sobre o processo da escuta ativa das realidades. Como que a escuta acontece na Igreja em Saída e como que a escuta pode beneficiar essa importante missão da nossa Igreja? Pergunta pela escuta. É, de fato, fundamental. Quando se fala de sinodalidade, também é uma experiência fundamental. A escuta, ela tem características muito diferentes de acordo com o contexto, a situação e a atividade. Então, por exemplo, numa atividade missionária direta, de visitação, é muito importante que quando a gente chega na casa, a gente não ofereça só a bênção, ofereça um momento de oração por você, por sua família, você pode trazer as suas intenções. Aí a pessoa vai falando. Aquilo é matéria de conversa também. Quando a gente está fazendo um percurso com um grupo, é muito importante que a gente os escute individualmente, para que o percurso com aquele grupo seja também personalizado. Quando a gente está fazendo o planejamento da festa do padroeiro, que não visa apenas a festa, o lucro, mas evangelização também junto com isso, é importante que a gente escute o conselho pastoral para fazer esse planejamento, por causa da experiência das várias pessoas. Então a escuta é fundamental em todos os níveis, em todas as circunstâncias, e ela assume características diferentes conforme a atividade. Bom, estamos chegando ao final do programa, né, Luciana? O tempo voa, não é? Quando fala que vai ser 1 hora de programa, parece com um tempão. São tantas questões, né, Dom Catelano? Deixa eu mandar um abraço, a minha família está me ouvindo, está nos acompanhando, sobretudo a família da Adriana, do Leonardo, que são meus primos, em Dourados, Mato Grosso. Mandaram até foto, acho que está frio, que mandaram foto até com coberta de lá me escutando. Um abraço para vocês. Olha, muito obrigado, Dom Catelano, pela sua participação aqui conosco na Rede Vida de Televisão, no Frente a Frente dessa sexta-feira, que antecede ali o domingo, a segunda-feira de Natal. Então a gente pede uma bênção e uma mensagem de Natal do senhor. Muito bem. A mensagem de Natal é o próprio Cristo, presente de Deus para nós. Prova de amor, sinal de amor. Quer viver muito perto de nós, como fala uma oração eucarística. Quer falar conosco em Cristo, quer ser companheiro nosso. Sinal de amor. Contemplar Jesus na manjedoura, cuidado por Maria e José, visitado por vários personagens do presépio, é contemplar o amor de Deus que quer estar conosco para sempre. Amor maior não há. Então que essa mensagem natalina se grave profundamente no nosso coração, seja essa também a bênção que Deus derrame com toda abundância sobre todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigada, Dom Catelano, por participar ao vivo com a gente, na Frente a Frente dessa sexta-feira. Uma ótima noite a todos vocês e um Feliz Natal. E para encerrar, um trecho da apresentação do cantor lírico Danilo Sarti e o do pianista Matheus Santin, que tocaram hoje na Missa do Santuário da Vida, presidida por Dom Catelano. Rede Vida, frente a frente, com a missão de comunicar. Oi.